O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo o que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana você ouve agora. Eu sou o jornalista Araldo Neto e vamos conferir as notícias do programa de hoje. Estudante egressa do IFRS recebe medalha na Assembleia Legislativa. Sindicato organiza encontro de coros com participação do coral da ADURGS. Centrais marcam nova data de mobilização contra a reforma da Previdência. O governo quer aumentar para 40 anos o tempo de contribuição para a aposentadoria. Com o desemprego e a informalidade atual no nosso mercado de trabalho, isso significa condenar grande parte dos brasileiros a não se aposentar. Morrer trabalhando não é justo. A aposentadoria é nosso direito. A ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. O projeto Escola Sem Partido voltou à discussão na Câmara dos Deputados no início deste ano, através de 2 projetos. Um deles, inclusive, autoriza os alunos a gravarem as aulas e proíbe atividades político-partidárias de grêmios estudantis. O assunto foi destaque no seminário Presente e Futuro das Universidades e Institutos Federais, organizado pelo PROIFES e a ADURGS no início de junho. Uma das painelistas da mesa foi a professora da FACED e coordenadora da Frente Gaúcha Escola Sem Mordaça, Rússel Dutra. Ela acredita que a educação tem um papel fundamental na construção dos direitos humanos e deve lutar para que tudo isso não seja perdido. O que parece que não prosperam, porque são projetos de lei inconstitucionais, então, enquanto a Constituição Federal de 1988 estiver vigente, provavelmente esses projetos de lei não poderão ser aprovados, e se vierem a ser aprovados, provavelmente serão suspensos, mas eles vão construindo uma narrativa de legalidade. Então, os desavisados acham que já é lei, que já é proibido, e já se autocensuram ou sofrem censura pelos alunos e pelas famílias. Isso produz um deslocamento, né? A professora Nora Krauxi, que esteve conosco ano passado num curso de extensão sobre direitos humanos, promovido pela Faculdade de Educação, e ela nos trazia muito claramente esse deslocamento do debate que esse movimento Escola Sem Partido produz, de nos deslocar do que é importante, do que é relevante para o campo educacional, para um problema que não existe, que é falso e que eles é que criam, né? Que seria uma suposta doutrinação realizada pelos professores nas escolas. Esse movimento, ele também atrapalha o convívio nos ambientes educacionais, porque o que a gente sempre desejou é que a comunidade escolar, que a comunidade educacional fosse participativa, que estudantes tenham voz, que suas famílias, que seus responsáveis tenham voz no espaço escolar, no sentido da participação. E o que a professora Nora Krauxi aponta é que o que a Escola Sem Partido faz é colocar estudantes e seus responsáveis no papel de delator, e não mais de alguém que participa da comunidade escolar, do conselho escolar, da construção do projeto político-pedagógico, num caminho democrático, e sim o atalho autoritário da delação. E isso vai construindo um ambiente de insegurança, um ambiente de adoecimento, não é? E que ele não favorece a inclusão das pessoas que foram historicamente excluídas do direito à educação. Então, eu trago um pouco esses dados para mostrar que os problemas da educação brasileira são problemas de inclusão, de universalização do acesso, mas não só do acesso, de permanência. E a gente precisa de escolas boas e escolas de muita qualidade para atingir esses sujeitos de direito que nunca tiveram o direito de usufruir dos direitos previstos na Constituição Federal, né? Então, aqui eu trago o dado
da população com algum tipo de deficiência, né, que é quase 25% da população brasileira. A gente tem uma população de mais de 200 milhões e a gente tem mais ou menos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que muito recentemente começaram a ter acesso à escola, e é um acesso ainda excludente, né, porque a gente ainda não tem equipamentos e uma formação, né, permanente dos quadros docentes e de demais servidores para realmente acolher e construir o aprendizado das pessoas com deficiência. Então, a gente ainda tem barreiras nas nossas atitudes, na forma como a gente recebe, além das barreiras arquitetônicas e da falta de equipamentos, né? E que é muito pior, obviamente, para a população de baixa renda, que a família não consegue prover aquilo que a escola pública também não recebe os recursos necessários para garantir, como um atendimento individualizado, uma monitoria para acompanhamento individualizado nos casos de maior dependência e que as ferramentas de acessibilidade não são suficientes para produzir autonomia, sala de recursos, apoio no contraturno, e tudo isso vai exigir que tenha alimentação, passagem para as pessoas se deslocarem, alguém que acompanhe no trajeto de casa para a escola, enfim, é um conjunto de medidas que ainda são necessárias de se fazer para que de fato se produza a inclusão, e a gente está debatendo um problema que não existe, né? E isso para mim, é um dos pontos mais graves desse movimento da escola sem partido. Bom, eu queria trazer aqui um pouco a questão da educação em direitos humanos, então, que ela é muito importante para que o direito à educação se cumpra. Então, a escola sem partido, ela ataca o artigo 5º, né, a liberdade de expressão. Ela tenta retirar de uma categoria profissional um preceito constitucional, e um preceito, me corrijam os advogados aqui do direito, mas que eu entendo que é uma cláusula pétrea da Constituição que não dá para mudar com emenda constitucional, né? Tá certo. Então, são direitos fundamentais, né, de primeira geração, foram aqueles que foram batalhados lá na Revolução Francesa, na Constituição da Independência dos Estados Unidos em 1776. São aqueles direitos liberais que limitam o poder de opressão do Estado, né? Que estão protegidos enfaticamente na nossa Constituição Federal da República. Entretanto, o direito à educação, ele é um direito social. E daí a gente não quer um Estado mínimo, né? A gente quer um Estado mínimo no sentido da opressão, mas a gente não quer um Estado mínimo no sentido neoliberal. A gente precisa de um Estado muito maior, né, que dê conta realmente do atendimento desses direitos sociais. E daí é uma influência aqui dos movimentos, né, por luta mesmo por direitos. E o direito à educação, ele está no artigo 6º acompanhado de outros, que também são feridos cotidianamente, como o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde. E é importante que os nossos alunos conheçam esses direitos sociais, e por isso a educação em direitos humanos ela é fundamental para garantir o direito à educação e o direito ao acesso a esses outros direitos também, para exigir. O procurador do Ministério Público Federal, Henrico de Freitas, que coordena o Fórum de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio, fez um resgate histórico sobre o tema da liberdade de ensinar e aprender e autonomia universitária. Ele citou como exemplo a Bula Papal de 1861, que já abordava a questão do assédio em um dos seus itens. A questão da liberdade de ensinar e aprender, na sua forma liberdade de cátedra, que dá uma ideia um pouco mais de autoridade do professor, e a nossa atual redação é muito feliz, porque fala em liberdade de aprender e ensinar, inclusive colocando aprender antes de ensinar, foi trazida somente na Constituição de 46, já como produto dessa criação das universidades do país. Já a autonomia universitária, ela foi só estabelecida em 1961 com a Lei de Diretrizes e Bases e, evidentemente, foi revogada por um decreto-lei em 69 pela ditadura militar. Então, isso tudo só veio a ser retomado no processo constituinte e estabelecido esse texto que não mais usa liberdade de cátedra, mas usa uma expressão muito mais ampla. E aí,
eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês pelo seguinte: a nossa Constituição é uma Constituição chamada de analítica. Então, ela tem inúmeros dispositivos, ela vai a muitos detalhes. O que foi uma escolha bastante prudente na Constituinte, porque a gente percebe hoje, por exemplo, quando o Supremo faz uma interpretação de um princípio, já vem toda uma acusação de que está fazendo ativismo judicial, que está legislando. Então, se a gente não tivesse uma Constituição bastante analítica, nós teríamos, certamente, em discussão aqui, um sério problema de possibilidade de instituição de certas garantias. E, nesse aspecto, eu acho que a gente também tem que pensar que o termo liberdade na nossa Constituição, e é por isso que eu concordo, Rousseau, que é um princípio, é uma cláusula pétrea, porque nessa ideia de Constituição analítica, a gente tem, e não sintética, lá com meia dúzia de princípios, a gente tem, primeiro, um estabelecimento geral dos princípios no artigo 1º, 2º, 3º, do tipo de Estado que se constituiu, e no artigo 5º, lá, bem claramente, é livre a manifestação do pensamento e é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Quando a gente pensa nessas disposições, elas seriam suficientes para mim para se ter uma garantia de liberdade de aprender e ensinar. Mas a nossa Constituição foi analítica, só que ela não criou microcosmos, é só uma replicação desse princípio que é, do artigo 5º, que é considerado uma cláusula pétrea. Então, no meu entender, mesmo lá o artigo 206 e o artigo 207 da Constituição integram, porque são uma mera especificação, assim como o do artigo 220, que trata da comunicação social e da liberdade, aquele mesmo princípio imutável da nossa Constituição. E aí vem uma outra reflexão também, que é o que significa uma educação baseada na liberdade. Porque ela pode ser compreendida meramente naquele contexto de uma liberdade do século XVIII, não é? Aquela liberdade clássica de não interferir do Estado, mas a gente tem uma Constituição no Brasil feita 200 anos depois. E uma Constituição que, no meu entender, ela não é neutra. Ela não afirma um Estado simplesmente liberal, mas afirma, no seu artigo 3º, que é o objetivo da República, erradicar a pobreza, fazer uma sociedade igualitária, uma sociedade que combata o preconceito de todo gênero, de toda a sorte. Então, nós não temos uma Constituição que simplesmente é neutra e que a gente pudesse ter uma ideia dessa expressão liberdade como algo muito etéreo ou aquela liberdade do século XVIII. Não, essa liberdade ela vem na própria Constituição, não só pelo artigo 3º, mas na própria Constituição, ela já afirma, na sequência, além da liberdade, no artigo 206, afirma pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gestão democrática do ensino público, não é? E na própria LDB tem diversas outras disposições. Então, quando a gente pensa numa educação, numa liberdade de aprender e ensinar, ela é, sim, uma liberdade de uma educação voltada ao combate, ao enfrentamento a essas desigualdades, ao preconceito, a formar uma sociedade que respeite a pluralidade. E aí eu trago também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em especial o protocolo adicional, porque ele é mais específico, porque é posterior, e o Brasil é signatário. E ali fala o seguinte: os Estados partes nesse protocolo convém em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, do sentimento de sua dignidade e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz,
convém também em que a educação deve tornar todas as pessoas capazes de participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista e de conseguir uma subsistência digna, bem como favorecer a compreensão, a tolerância, a amizade em todas as nações, grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades em prol da manutenção da paz. Então, quando a gente pensa a liberdade de aprender, ensinar e educação, a gente tem que entender e compreender que ela é pautada por todos esses princípios constitucionais, convencionais, e que são componentes, no meu entender, de cláusula pétrea e inafastável. Bom, aí vem dois aspectos que são importantes, e nisso concordo plenamente com a professora Russell, e é um dos aspectos do seminário esse que a gente pretende fazer em agosto, que é a discussão de modos contemporâneos de censura e essa ideia da autocensura. Já a representante da Associação Mães e Pais pela Democracia, Aline Kerber, destacou que o momento é de diálogo com os professores para intermediar questões relacionadas ao cerceamento da liberdade de expressão. Então, acho que o momento clama uma abordagem multicêntrica de políticas públicas de educação, com outros atores protagonistas para além do Estado. Acho que aí tem uma potência, sobretudo o enlace entre a universidade e a sociedade civil. Mas a gente precisa vencer alguns bretes. Um deles é o Escola Sem Partido, esse debate puramente ideológico, então trazendo opacidade em relação ao que é prioritário, de fato, na educação. E aí, pensando no presente e no futuro das universidades e institutos federais, eu acho que a gente precisa, de fato, refletir sobre os reflexos da militarização e do patrulhamento ideológico desde as escolas, nas universidades e nos institutos federais, porque isso vai chegar, né? E como reverter, como a Miriam trazia, as representações sociais sobre a necessidade de repressão para garantir o direito à educação, porque isso está posto e de uma forma muito mais difusa e macro. Por exemplo, a questão, a população acredita que bandido bom é bandido morto, defende segurança privada, defende armamento, né? Ao invés de segurança pública. Então, a gente tem aí muitos desafios. Acredito que a experiência com a militarização, a gente tem aqui em Porto Alegre, inclusive, um PL trazendo essa questão da militarização nas escolas públicas municipais. A gente acredita que a experiência com a militarização que as escolas particulares sofreram agora recentemente foi bem interessante. Assim, alguns pais gostaram desse processo de enxergarem carros, armas na frente da escola, dentro da escola, mas a maioria não gostou. A maioria, inclusive, dos que não estão aqui com a gente no nosso movimento, que criticam, que são mães e pais pela democracia, eles não gostaram, eles sentiram muito medo com essa experiência. Aí eu acho que há uma oportunidade para fazer aquilo que a gente está falando aqui, da disputa da narrativa, né? Disputar o modelo de policiamento, que ele seja mais comunitário, mais inteligente, de mais proximidade, e reverter, né, a partir dessa disputa e desse brete, dessa discussão puramente ideológica, em proposições de políticas públicas que garantam o direito à educação, e aí a questão da força da academia, que tem que vir com tudo, das universidades e dos institutos federais, traduzindo as teses em evidências mais simples para a comunidade. Eu acho que isso que é o desafio colocado para se garantir a liberdade de ensinar e de aprender. E disputar isso desde as mídias, que espetacularizam a violência, né? E que apoiam toda essa repressão, esse patrulhamento
ideológico e reverter também o sentido da vida, né? A vida é muito banalizada. Há uma banalização muito difundida na sociedade em relação à vida, sensibilizar para o conhecimento em prol da vida de todos, e acho que as ruas, né, os movimentos do 15M, do 30M, têm trazido uma esperança, né? A resistência tem vindo dos jovens, dos estudantes, com uma outra linguagem, uma outra forma de fazer política. A gente precisa, de fato, ler, compreender, né, esse processo como um todo. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Centrais sindicais planejam um novo dia de mobilização nacional na próxima semana. Você sabia que a UFSPA foi criada pela Santa Casa e atua em parceria com esta instituição desde 1961? A ciência muda nossa vida todos os dias, mas ela está em risco com os cortes do governo federal. Vamos nos mobilizar para que os investimentos na área científica continuem a fazer nossa vida e nosso país melhor. A Durg Sindical, em defesa dos institutos federais e das universidades públicas. Voltamos com o programa Durgs no ar. A estudante Juliana Stradioto, de 18 anos, recebeu a medalha da 55ª legislatura da Assembleia do Rio Grande do Sul. A entrega da medalha foi feita pelo deputado estadual Fernando Marrone, do PT, na semana passada. A aluna egressa do campus Osório do IFRS, Juliana conquistou o primeiro lugar na área de ciência dos materiais, na maior feira de ciências do mundo, a Intel ISEF, realizada no mês de maio, nos Estados Unidos. Após receber o prêmio, a jovem deixou um recado aos estudantes brasileiros. Oi, tudo bem? Eu sou Juliana do Paco Stradioto, sou aluna egressa do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório, fiz técnica em administração. Eu queria deixar uma mensagem para os estudantes brasileiros, para eles não terem medo de sonhar grande, porque sim, vocês são capazes, vocês podem conquistar o mundo, e a educação brasileira, ela é sim de qualidade. Mostrem que o jovem não é só o futuro, ele já é o presente. Juliana apresentou uma pesquisa sobre o aproveitamento da casca da noz macadâmia para confeccionar uma membrana biodegradável, que pode ser utilizada em curativos de pele ou em embalagens, substituindo o material sintético. Além de ecologicamente correta, a membrana tem um custo mais baixo do que o material sintético, sendo também mais econômica. A Durg Sindical é organizadora do Encontro de Coros, que acontece na próxima quarta-feira, dia 3, no Centro Cultural da URGS. Nesta edição, o evento terá a participação do Coral da Durgs, do Madrigal Nestor Venhors e Dona Voce. O Coral da Durgs possui cerca de 30 integrantes e tem um repertório preferencialmente popular e baseado em versões corais de clássicos da música brasileira, além de peças sacras e eruditas. No encontro, o Coral da Durgs terá o acompanhamento do pianista Daniel Benites. A CUT e as demais centrais sindicais decidiram investir na mobilização para derrotar a reforma da Previdência do governo federal. Um Dia Nacional de Mobilização está previsto para ocorrer em 12 de junho. E uma última notícia. A Durgs realiza debate entre as chapas candidatas à diretoria na próxima quinta-feira, dia 4 de julho, ao 12h30. O debate será no auditório Moacir Scliar, na UFSPA. O sindicato irá fazer a transmissão do debate através do YouTube e Facebook da Durg Sindical. Tudo que foi destaque neste programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e edição deste programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da Durgs.
A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.